Salve amigos, aqui é o Dades Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo. Vamos reagir à rodada de ontem e o que eu penso pelo restante do campeonato. Mas antes peço que deixe like, comente e compartilhe. Vamos curtir aí o fechamento, né? E depois a gente vê como é que fica isso aí. Vamos lá. Tem mudanças importantes provocadas pelos jogos de hoje. Primeira coisa, depois de muito tempo, todos os times têm o mesmo número de jogos. Aqui aparece só a pontuação. Desde o que? Antes da Copa do Mundo, né? Acho que um pouquinho antes da rodada da Copa do Mundo de Clubes. Posta aí deu a entender que acha que tem narrativas, influências, mas que só vai falar delas no fim do campeonato. É essa a percepção de vocês? E acho até que ele foi muito cuidadoso para não transferir para os assuntos óbvios, né? Calendário, condição, data FIFA, tudo isso que naturalmente impacta, era o que a gente estava discutindo ainda há pouco, é claro que impacta, mas ele continua jogando e o jogo do Abel é o tempo inteiro esse, é manter a concentração do time. Ele sabe, isso tudo vai entrar num pacote de discurso depois, foi o que ele disse na última resposta. Como líder de um elenco que acabou de perder a liderança, mas vai continuar brigando por ela, né, Alex? E ainda tem uma decisão importante também em outro campeonato. Acho que é a decisão correta. Ele sabe jogar muito bem com isso daí, se for ver, né? Lógico que alguns podem julgar e até às vezes a gente em alguns momentos passa do limite ou não, mas o cara tá ali, tá exposto, é desse jeito, né? Mas ele tem realmente uma situação muito clara daquilo que ele vai fazer. Tudo tem um porquê. Só que esse time do Palmeiras agora mudou completamente, né? Ele tinha toda a vantagem, né, na tabela, e agora toda a vantagem é o Flamengo, que depende só de si. Empatou em pontos e tem gols marcados a mais do que o Palmeiras, né? Então realmente agora o Palmeiras vai ter que correr atrás, né? E são 5 jogos que a gente vai poder ver o que vai poder vir aí, mas vão ser espetaculares ainda com a final de Libertadores no meio. É uma reta final que a gente... Puxa vida. Não tenho lembrança assim de uma reta final tão polarizada entre dois clubes, né? Não, e essa alternância agora, é provável que a gente tenha duas equipes ultrapassando 80 pontos pela primeira vez na história dos pontos. Isso mesmo, né? Teve o jogo de ontem, né? 2 jogos, na verdade, né? Que igualou todo mundo na tabela, todo mundo com a idade de Cristo, 33 jogos. E o que acontece, né? Houve 5-1 para o Flamengo contra o Sport e houve a vitória do Santos diante do Palmeiras por 1-0. E o que eu fico assistindo, né? Eu só coloquei um trechinho do programa porque não dá para ter paciência. A análise dos caras é toda entre Flamengo e Palmeiras. Tá certo que eles têm pontos à frente, tem a possibilidade maior, com certeza tem. Mas o campeonato não acabou, né? Se você analisar os jogos dos 3 times, Flamengo, que é o líder, Palmeiras e Cruzeiro, você verá que o campeonato está literalmente embolado. Tudo vai depender do jogo do Cruzeiro de quinta-feira. O Cruzeiro precisa de vencer o jogo. Vou explicar por quê. Estão dando o Cruzeiro já como morto lá. Eles só falam em Flamengo e Palmeiras. Mas vamos analisar aqui os jogos time por time e vocês tirem as suas conclusões. Eu já tirei as minhas. O Flamengo, ele pega o Fluminense, que é um clássico, depois pega o Bragantino, no Rio, depois pega o Atlético Mineiro aqui, pega o Ceará fora e o Mirassol, né? Ou seja, são 5 jogos aí, ó, que tranquilamente, se houver 5 empates, não é surpresa nenhuma. Não é surpresa nenhuma se houver 5 empates. Porque o Fluminense é clássico, ele pode perder. O Bragantino recuperou o futebol dele, né? O Atlético é clássico contra o Flamengo. O Ceará, o jogo vai ser no Castelão, é difícil. E o Mirassol é uma incógnita, né? O time é muito bom. Esse time pode realmente engrossar o campeonato, né? Agora vamos avaliar os jogos do Palmeiras. Atlético Mineiro, o próximo jogo. Depois o Vitória, esse aí é o mais tranquilo, que é em casa. O Fluminense em casa, o Grêmio fora e o Ceará, né? Ou seja, pode tranquilamente acontecer 4 empates aí. Atlético, Fluminense, Grêmio e o Ceará. Pode acontecer. Não é surpresa nenhuma. E o Cruzeiro? Juventude, Corinthians, Ceará, Botafogo e o último jogo contra o Santos.
O Cruzeiro, sim, tem uma tabela mais difícil. Por quê? Primeiro ele pega o Juventude fora, com o time desfalcado. Depois joga o Corinthians aqui, né, que é um clássico, pode dar empate. O Ceará fora, que é muito difícil ganhar do Ceará no Castelão. Né? Botafogo aqui, que se acompanhar o retrospecto da Cruzeiro. E fecha com o Santos, lá na Vila Belmiro, que melhorou muito o futebol do Santos. Mas não pode comparar o jogo de ontem do Santos, que ontem foi um clássico, né? Então, assim, a tabela para o Cruzeiro, pelo futebol que o Cruzeiro tem jogado, apesar de ser difícil, dá para o Cruzeiro aí, desses 5 jogos aí, ganhar 3 e empatar 1, né? Agora, os outros podem empatar sim, todos. Então, esse campeonato não está decidido, né? Apesar de o Flamengo ter uma vantagem substancial, né? Muitos pontos, mas agora está tudo igualado, né? De agora em diante, os jogos serão todo mundo acompanhando a tabela. Pois é, né? E o pessoal lá do Eixo, Rio São Paulo, né, reclamando, né, no programa. Eu coloquei só um trechinho porque é muito enfadonho. Porque não tinha que ter jogo hoje, porque a data FIFA prejudicou os times lá de baixo, né, prejudicou o Palmeiras, prejudicou o Flamengo, e não devia. Mas tinha que ter esse jogo algum dia. O campeonato está perto de acabar e os jogos foram adiados para privilegiar alguns times. Então ia ter um momento que esse jogo ia ter que acontecer. E nada melhor do que ontem ou hoje. Tinha que acontecer os jogos. Não tem jeito. Tinha que colocar todo mundo em condição de igualdade. Agora sim, está todo mundo em condição de igualdade, né? E, na verdade, o grande prejudicado na rodada foi o Cruzeiro. Vocês sabem por quê? Depois do Sport. O Cruzeiro é o Sport. O Sport que decretou o rebaixamento dele, né? E o Cruzeiro por quê? Porque o Cruzeiro estava ganhando 3 pontos ontem com o Sport. O Sport estava dominando o jogo tranquilo e sereno, até o senhor Rafael Klein marcar uma expulsão, na minha opinião, inexistente do lateral direito Matheus. Por que eu falo que foi inexistente? Primeiro ele deu um cartão para o cara lá, foi cartão mesmo, faixa para cartão, beleza. Mas a segunda jogada, quando o jogador do Sport vai à bola, ele vai literalmente na bola, ele vai na bola. Tanto que ele vai à bola, que a bola muda de direção, né? Isso é uma prova cabal de que ele foi à bola. Agora, ele vai encostar no cara, não tem jeito, ele vem na velocidade, o jogador também vem. E o futebol, ele é um esporte de contato. Então vai acontecer o choque, como aconteceu, o jogador nem machucou, logo levantou. O juiz intermitentemente fala, segundo amarelo e vermelho, imediatamente atrapalhou o jogo. Atrapalhou o jogo para quem está assistindo, porque virou um jogo horrível, e atrapalhou o time do Sport, que estava bem na partida, dominando a partida. Aí deram um jeito de avacalhar o trem. Conseguiram avacalhar com incompetência. Mas aí depois veio o Ramon. O Ramon foi expulso corretamente. Por quê? O Ramon estava de cartão amarelo. Quando ele vai na bola, ele vai literalmente com os braços empurrando o cara de uma forma irresponsável, né? De uma forma irresponsável. Então, não questiono nem um tiquinho a expulsão do Ramon. Mas a expulsão do Ramon foi fruto já do estado emocional abalado que o jogador já estava devido à expulsão anterior, devido ao que aconteceria. E aconteceu, inclusive, o gol de empate, né? O golaço de longe, né? Era a única chance do Flamengo de fazer gol no Sport ontem, era de longe, porque o Sport estava bem postado, bem postado. Aí o menino lá acertou, o Araújo lá acertou um chutaço, empatou o jogo, tá? Paciência. Mas o Sport tinha inclusão até de melhorar aquela condição, porque eu estava jogando bem, né? O jogo era jogo para o Sport, né? Aí, na minha opinião, né, eu não sou dono da razão, não sou árbitro, mas eu não expulsaria o lateral do Sport. Não, porque a bola muda de direção, né? Se fosse dentro da área, não poderia marcar pênalti, porque a bola mudou de direção. Prova que ele foi na bola, né? Primeiro ele acertou a bola. E como o futebol é um esporte de contato, vai acertar o cara, né? Uma coisa é você acertar pelo choque da jogada natural. E outra coisa é você ter a intenção de ir pegar como o Ramon fez, né? Existem esses dois lados da moeda aí que não foi visto. Então, na minha opinião, o maior prejudicado, mais uma vez, foi o Cruzeiro e o Sport nessa rodada de ontem, né? O Palmeiras perdeu porque jogou mal, né? Se vocês pegarem a entrevista do Abel, você vai ver que ele assume que o Palmeiras jogou mal. E jogou mal o tempo todo.
O Palmeiras foi dominado pelo Santos. Teve alguns momentos de bom futebol o Palmeiras, né? Se não é o caso Miguel, ontem o Santos tinha ganhado dos 3-0, sem medo nenhum de errar, né? Então o futebol está em aberto, os jogos estão difíceis demais, eu vou repetir aqui para vocês pensarem atenção e refletir. São jogos que podem dar empate tudo. O Flamengo pode empatar com o Fluminense, pode empatar com o Bragantino, pode empatar com o Atlético, aí são 3 pontos só, né? E 6 perdidos se houver empate. Pode empatar com o Ceará e pode empatar com o Mirassol, né? Pode acontecer, gente. Pode inclusive perder aqui para o Fluminense, pode perder para o Atlético Mineiro, né? Pode perder para o Mirassol. São bons times. O caso do Palmeiras, pode perder aqui para o Atlético, que o Atlético está lutando por um G8. O Vitória, eu acho que o Vitória não tem time para jogar com o Palmeiras, não, ganhar do Palmeiras, não, mas pode perder para o Fluminense. Aliás, o histórico conta que o Fluminense sempre ganha do Palmeiras em São Paulo. Pode perder para o Grêmio lá na Arena, né? E final o jogo do Ceará, que é lá no Ceará, né? E o Cruzeiro tem dificuldade, vai ter muita dificuldade com a Juventude, pode perder. O Cruzeiro vai ganhar, mas pode empatar com o Corinthians e pode perder. Tudo pode acontecer, cara. Então você não tem como você chegar e bater o martelo que o campeonato está só entre os dois, né? Melhor assim que eles esqueçam o Cruzeiro. Deixa o like aí, ajude, comente, compartilhe e hype o vídeo, ajude o Velho Raposo. Fui!